Olá, queridos! No vídeo passado, nós vimos como devia ser o procedimento no caso de pecados involuntários cometidos pelos sacerdotes, pelo povo, pelos líderes e por uma pessoa comum. No capítulo de hoje, nós vamos ver alguns exemplos desses pecados cometidos por ignorância e que exigiam o sacrifício. O primeiro exemplo é a omissão. Se uma pessoa testemunhasse uma situação ou ficasse sabendo de algum fato ou informação importante e não quisesse se pronunciar, ela estaria cometendo o pecado de omissão. A pessoa que testemunhou tinha o dever de se apresentar a quem de direito e dizer a verdade sobre o assunto para que a justiça fosse feita. Caso contrário, ela carregaria a culpa. Podemos dizer que o mesmo princípio se aplica ao nosso testemunho a respeito de Jesus Cristo. Nós não devemos omitir sobre o nosso relacionamento com Ele, mas devemos sim aproveitar todas as oportunidades que tivermos para dizer o quanto Ele é importante nas nossas vidas. O segundo exemplo de pecado cometido por ignorância era a impureza cerimonial. Se uma pessoa tocasse em alguma coisa impura, seria necessária a purificação através da oferta pelo pecado. Poderia acontecer acidentalmente ou de propósito, mas ela teria que ser purificada cerimonialmente. Note que essa era uma culpa cerimonial e não uma culpa moral. Era realmente para manter a santidade, a santificação da pessoa diante do Senhor. Nesse contexto, a culpa não começava quando a pessoa era conscientizada do seu pecado. Não. A partir do momento que ela pecava, ela já se tornava culpada. E quando ela era então conscientizada do seu pecado, aí então ela se tornava responsável por lidar com aquele pecado como Deus havia ordenado. E ainda hoje é assim. Devemos lidar com o pecado à medida que tomamos consciência dele através da ação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa consciência. E um terceiro exemplo de pecado cometido na ignorância era o juramento ou um voto impensado. Mesmo sendo feito de forma impensada, esse voto ainda era válido diante do Senhor e tinha que ser cumprido. Caso contrário, a pessoa estaria em pecado e teria que levar uma oferta ao Senhor por causa disso. Não é errado fazer votos, eles podem ser a expressão legítima de um mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas se o voto não for cumprido, a pessoa comete um pecado que deve ser confessado e tratado. Esses exemplos que nós acabamos de ver são erros não premeditados ou não intencionais cometidos por negligência ou até mesmo por esquecimento. Quando a pessoa percebesse a sua culpa, ela deveria confessá-la antes de oferecer o sacrifício. Caso contrário, o seu sacrifício não atingiria o objetivo, que era o perdão. Hoje em dia, a confissão de pecados muitas vezes é uma prática negligenciada. Falta o arrependimento sincero e a confissão do pecado, tanto para Deus como uns para com os outros, quando necessário. É bom lembrar que a confissão real, profunda e genuína dos pecados tem sido a característica principal de todo o reavivamento genuíno nos últimos 250 anos de história. E até muito antes disso, como nós lemos em Atos capítulo 19, sobre o reavivamento na cidade de Éfeso. Na sequência, Deus falou para Moisés sobre o pecado sem intenção contra as coisas consagradas ao Senhor. Essas transgressões envolviam os sacrifícios, os votos, comemorações em dias especiais e assim por diante. Se alguém fosse infiel nessa questão, não bastava confessar e fazer uma oferta pelo pecado. A restituição deveria ser feita acrescentada de 20%. Era uma espécie de oferta de reembolso. A necessidade da oferta pela culpa, mesmo quando a pessoa não sabia que havia pecado, era uma necessidade. Se alguém, por exemplo, profanasse as coisas sagradas do tabernáculo e dissesse, eu não sabia, essa não seria uma desculpa aceitável. Era necessário fazer um sacrifício para expiar o seu pecado. Devemos sempre ter em mente que a ignorância não anula o pecado, porque eles estavam tratando e nós estamos tratando com um Deus que é santo, santo, santo. Então qualquer coisa que ofenda essa santidade
tem que ser tratada. Tinha que ser tratada e tem que ser tratada até hoje, porque Deus não mudou. Nós não temos tempo de nos aprofundar nos detalhes dos sacrifícios, mas o que nós estamos estudando aqui em Levítico deve nos conscientizar da gravidade do pecado, da seriedade da confissão, da bondade de Deus em perdoar aqueles que creem em Jesus Cristo e do maravilhoso amor do Salvador demonstrado em sua disposição de morrer por pessoas tão indignas como nós. Jesus supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso holocausto e devemos nos entregar inteiramente a Ele também. Ele é a nossa oferta de manjares, o grão moído e queimado, para que possamos ter o pão da vida, sendo que devemos nos alimentar dele. Ele é o nosso sacrifício de paz, que torna a vida um banquete de alegria. Ele é o nosso sacrifício pelos pecados ou a nossa oferta pela culpa, porque Ele carregou os nossos pecados no seu corpo e pagou o preço pelas nossas transgressões. O povo de Israel precisava oferecer vários tipos de sacrifícios para manter um relacionamento com Deus. Mas Jesus Cristo, tendo oferecido um único sacrifício para sempre, cuidou de uma vez por todas do problema do pecado. E, gente, como é bom desfrutar desse presente maravilhoso de Deus para nós. E amanhã nós vamos ver as orientações de Deus sobre os pecados voluntários, que eram aqueles pecados que envolviam prejuízos causados ao próximo, como fraudes, furto, extorsão, injustiças e coisas do tipo. O propósito de Deus com todas essas orientações era sempre a santificação do seu povo. Então, eu espero você no nosso próximo encontro. Deus te abençoe e até lá!